E se eu te dissesse que a realidade que você vive todos os dias pode não passar de uma ilusão cuidadosamente montada? Calma, não estamos falando de ficção científica ou teorias da conspiração, mas de algo que filósofos, místicos e até físicos vêm tentando revelar há séculos. Talvez você nunca tenha enxergado o mundo como ele realmente é. Desde pequeno, te ensinaram que o que é real é o que você pode ver, tocar, ouvir. Mas e se os seus sentidos fossem limitados? E se suas crenças fossem programadas? E se a verdade estivesse justamente naquilo que você nunca pensou em questionar? A sensação de vazio, de desconexão, de vida em piloto automático pode não ser fraqueza, pode ser um chamado, um convite para rasgar o véu e ver além da cortina. Esse vídeo não é só mais uma reflexão, é um espelho que pode te mostrar por que você se sente preso, confuso ou com a impressão de que está faltando algo na sua existência. E, principalmente, como você pode começar a enxergar a realidade com outros olhos, mais profundos, mais despertos, mais seus. Mas antes de tudo, esteja avisado, depois desse vídeo talvez não haja mais como voltar atrás, porque quando o véu cai, o jogo muda e a escolha de continuar desperto passa a ser sua. A realidade como ilusão. Sabe aquele momento em que você acorda de um sonho tão real que chega a doer quando percebe que era só um sonho? Pois é, a vida, curiosamente, pode estar mais próxima disso do que imaginamos. Filósofos antigos como Platão já falavam da caverna, um lugar onde as pessoas só viam sombras, achando que aquilo era verdade. Mal sabiam elas que havia um mundo inteiro lá fora, brilhando com luz própria. E se fosse esse o nosso caso? A ciência moderna também começou a levantar essa sobrancelha filosófica. O que nossos olhos veem é apenas uma fatia do espectro da luz, e o que nossos ouvidos captam é uma mínima parte das vibrações ao redor. Estamos basicamente cercados por informações que simplesmente ignoramos, porque nosso corpo não foi programado para percebê-las. É como viver com uma venda, ou melhor, com um véu, elegante e sutil, mas ainda assim um véu. Isso já começa a colocar tudo em xeque, não é? Na espiritualidade, esse mesmo véu tem vários nomes: maia, ilusão, ignorância, inconsciência. Muitos mestres dizem que nossa missão aqui é justamente levantar esse véu e enxergar a essência por trás das aparências. E aí vem a pergunta: se tudo ao nosso redor for um teatro, onde está o diretor? E mais, será que somos apenas atores ou podemos assumir o papel de roteiristas da nossa própria história? É aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque ao perceber que a realidade pode ser moldada por filtros mentais, culturais, energéticos, começamos a suspeitar que há algo escondido por trás dessa cortina. E quando isso acontece, é quase impossível voltar a dormir tranquilo. Afinal, uma vez que você percebe que há uma Matrix, seu instinto mais profundo começa a cutucar. O que mais estão escondendo de você? E esse é só o primeiro passo. A percepção limitada dos sentidos humanos. Olhos, ouvidos, pele, língua, nariz. São essas as janelas que usamos para tentar entender o universo. Mas você já parou para pensar no quanto elas são limitadas? Nós enxergamos menos de 1% do espectro eletromagnético e ouvimos só uma pequena faixa de frequências sonoras. Isso quer dizer que, mesmo agora, há cores, sons e vibrações ao nosso redor que estão acontecendo e a gente nem percebe. Literalmente, vivemos em um mundo editado. Por isso, confiar cegamente nos sentidos é como tentar entender um filme inteiro assistindo só o trailer. E aí entra um ponto curioso. Muitos animais têm percepções que superam as nossas. Abelhas enxergam ultravioleta, morcegos veem pelo som, cães detectam odores que nem imaginamos. Se a natureza deu sentidos tão amplos para outras espécies, por que será que os nossos parecem tão simplificados? Alguns estudiosos acreditam que essa simplificação não é falha, mas um filtro. Um jeito de nos manter em foco aqui, na sobrevivência básica, sem enlouquecer com as infinitas camadas da realidade.
Mas e se o propósito da vida não for só sobreviver? E se for acordar, começar a perceber além dos sentidos, além da matéria, e se conectar com algo que não dá para tocar, mas se sente de forma profunda? Talvez seja por isso que tantos mestres espirituais falam em olhos que veem e ouvidos que ouvem, mas de forma simbólica. Porque ver de verdade não é só captar luz, é enxergar o invisível. E ouvir de verdade não é só captar som, mas perceber o silêncio que comunica. A pergunta que fica é como começar a desenvolver esses sentidos internos. A visão das tradições espirituais. Enquanto a ciência analisa a realidade com instrumentos, as tradições espirituais olham com os olhos da alma. E sabe o que elas dizem? Que o mundo que vemos é um espelho, um reflexo do que carregamos por dentro. No budismo, por exemplo, fala-se do Maya, uma ilusão que nos seduz com formas, sons e sensações. Mas por trás dessa ilusão há um silêncio profundo que só os olhos do coração conseguem ver. No hinduísmo, essa ideia também aparece forte. A realidade externa é chamada de lila, o jogo divino. É como se Deus brincasse de esconder com a gente, se ocultando atrás da matéria, esperando ser percebido nos detalhes. Já no cristianismo místico, encontramos a noção de que o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o real não está fora, mas dentro, e isso muda tudo. Essas tradições não estão tentando negar o mundo físico. Pelo contrário, elas querem que a gente o veja como ele realmente é, passageiro, simbólico, interativo. Um palco onde nossas crenças, emoções e frequências moldam os acontecimentos. É por isso que a vida muda quando você muda por dentro. Quando você se alinha com o amor, a gratidão ou a presença, o mundo responde como se sempre estivesse esperando isso de você. É como aquele ditado, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas o mestre nem sempre vem com barba branca e túnica. Às vezes, ele aparece como um desafio, um desconforto, uma dúvida profunda. E é aí que o véu começa a se rasgar, quando percebemos que cada experiência carrega um ensinamento oculto. Mas será que estamos preparados para enxergar esses sinais? A física quântica e a nova compreensão da realidade. Agora é a vez da ciência se juntar à conversa. E não é qualquer ciência, é a física quântica, aquele ramo estranho, fascinante e um tantinho desconcertante. Os experimentos quânticos mostram algo que parece mágica. A realidade se comporta de forma diferente quando é observada. Isso mesmo, o simples ato de observar altera o que acontece. Parece ficção, mas é física e de ponta. Um dos experimentos mais famosos é o da dupla fenda. Nele, partículas subatômicas, como elétrons, agem como ondas até serem observadas. Quando são medidas, elas se comportam como partículas, ou seja, a forma como olhamos altera o comportamento da realidade. Dá para acreditar? Isso levanta uma questão ousada. Será que criamos o mundo ao observá-lo com nossos olhos e nossas intenções? E não para por aí. A quântica também fala sobre a não localidade, partículas que se influenciam instantaneamente, mesmo separadas por distâncias absurdas. Como se tudo estivesse conectado por fios invisíveis, além do tempo e do espaço. Isso te lembra algo? Talvez a sensação de que tudo está entrelaçado, que nada é por acaso. As tradições espirituais chamariam isso de unidade. Os cientistas ainda se coçam para entender o que tudo isso significa. Mas para quem trilha o caminho espiritual, essas descobertas não são tão chocantes assim. Elas confirmam aquilo que os antigos mestres já diziam. O mundo é moldado pela consciência. E se a consciência molda a realidade, quem você escolhe ser quando ninguém está olhando? O impacto da consciência na realidade. Se tudo está conectado e se a realidade responde ao observador, então o próximo passo é inevitável. Nossos pensamentos moldam o mundo. Não é papo de autoajuda, é ciência vibracional. Cada emoção tem uma frequência e essas frequências interferem no campo à nossa volta. Já notou como o dia dá errado quando você acorda reclamando ou como tudo flui quando você está em paz? O Dr. Masaru Emoto fez um experimento fascinante com a água.
expôs cristais de água a palavras como amor e ódio, e depois congelou essas amostras. O resultado, as moléculas de água reagiram de formas diferentes, formando padrões belíssimos ou caóticos, dependendo da emoção direcionada. Se isso acontece com a água, e se somos feitos de 70% água, imagina o impacto dos nossos pensamentos em nós mesmos. A intenção funciona como uma semente no campo da realidade. Se você planta medo, colhe limitações. Se planta coragem, colhe possibilidades. Mas atenção, não basta pensar positivo por 5 minutos e depois passar o dia duvidando. É um alinhamento constante, um estado vibracional. Meditação, afirmações, mantras, oração, tudo isso são formas práticas de calibrar a mente com o que se deseja manifestar. E talvez seja esse o segredo mais bem guardado do universo. Você já tem tudo o que precisa para criar uma nova realidade. Só precisa aprender a usar e proteger sua energia. Porque o mundo está sempre ouvindo, sentindo, vibrando de volta aquilo que você emite. E se é assim, a pergunta que surge naturalmente é: o que você tem escolhido vibrar ultimamente? A realidade como reflexo interno. Existe uma ideia poderosa que assusta e liberta ao mesmo tempo. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Não do que você diz que acredita, mas do que você vibra de verdade, nas entrelinhas dos seus pensamentos, no silêncio das suas emoções. Já percebeu como, quando estamos em paz, até o trânsito parece menos caótico? E quando estamos em guerra interna, tudo parece nos provocar? É como se a realidade fosse um espelho emocional, refletindo nossas crenças mais profundas. Se uma pessoa acredita, por exemplo, que ninguém presta, ela começa a atrair situações e pessoas que confirmam isso. Não porque o mundo é assim, mas porque a lente dela já vem embaçada. E o contrário também é verdadeiro. Quem acredita que é digno de amor, começa a encontrar mais amor nos lugares mais improváveis. A psicologia chama isso de sistema de crenças. A espiritualidade chama de vibração. A física chama de colapso da função de onda. Mas no fundo, estão todos dizendo a mesma coisa. O universo responde à sua frequência. Por isso, se quiser mudar o que vê, mude o que sente. E se quiser mudar o que sente, precisa olhar para dentro, com coragem, mesmo quando não gosta do que encontra. Esse é um processo que exige honestidade brutal. Perguntar: o que em mim criou isso? Pode ser desconfortável, mas é libertador. Porque se você criou, pode descriar, pode transformar, pode reescrever o roteiro da sua vida. E talvez seja justamente nessa escrita que você descubra o caminho para o próximo nível da realidade. As camadas da realidade. O que a gente chama de real pode ser só o andar térreo de um prédio de infinitos andares. Muitos ensinamentos espirituais e até certas linhas da física teórica sugerem que a realidade tem camadas, dimensões, planos. Como estações de rádio, todas existem ao mesmo tempo, mas só captamos aquela para a qual estamos sintonizados. E adivinha o que determina essa sintonia? Nosso estado de consciência. Durante o sono profundo, por exemplo, acessamos mundos que fogem à lógica da vigília. Em estados de meditação avançada, muitos relatam experiências que envolvem luzes, presenças, curas e até encontros com seres de outras dimensões. Não é por acaso que, em muitas culturas ancestrais, dormir era considerado um tipo de portal e sonhar um jeito de visitar outros planos. O espiritismo fala em planos sutis. O hinduísmo e o budismo falam de corpos energéticos e níveis de consciência. Até os egípcios antigos acreditavam que a alma passava por várias salas até atingir a iluminação. O curioso é que tudo isso parece se alinhar com o que a física hoje chama de multiverso ou universos paralelos. É como se a ciência estivesse correndo atrás de algo que os antigos já sabiam de cor. Mas esse conhecimento não serve só para a contemplação teórica, serve para a vida real. Porque saber que existem camadas da realidade nos faz lembrar que, às vezes, a resposta que buscamos não está nesse plano, está num nível acima, esperando que a gente suba a escada da consciência. E essa escada começa dentro. O véu da programação mental. Desde criança, somos alimentados com frases como "isso é impossível", "a vida é dura", "sonhar não paga as contas". E essas ideias vão se infiltrando na mente como vírus silenciosos. Antes mesmo de termos consciência própria, já fomos programados a ver o mundo por lentes de escassez, medo, competição.
É como se tivessem nos dado um óculos escuro e dito: isso é o que existe. Só que o céu, lá fora, continua azul. Essa programação vem da família, da escola, da mídia, da religião. Não por maldade, mas por repetição. E o problema não é acreditar nessas ideias, mas nem perceber que as estamos carregando. A pessoa passa a vida repetindo padrões, tomando decisões, escolhendo caminhos, e tudo baseado numa narrativa que nem é dela. É como viver dentro de uma caixa sem saber que há mundo fora. Despertar nesse contexto é questionar essa programação. É se perguntar: essa ideia é minha ou eu herdei de alguém? É analisar crenças como quem analisa o sistema operacional de um computador antigo e decidir atualizar, reprogramar, deletar. Há várias ferramentas para isso: terapia, autoconhecimento, journaling, constelações, regressões ou até uma boa conversa com alguém que já rasgou o próprio véu. E o mais bonito é que à medida que você muda o sistema, o mundo muda com você. Situações antes comuns deixam de fazer sentido. Pessoas saem da sua vida, novas chegam. O cenário muda, como se fosse puxado por um fio invisível. Mas esse fio sempre esteve nas suas mãos. A única questão é: você vai puxar? O papel da intuição na percepção da verdade. Sabe aquela sensação de algo não está certo, mesmo quando tudo parece em ordem? Ou aquela certeza sem explicação, como se o coração soubesse antes da cabeça? Isso é intuição. E por mais que ela tenha sido subestimada por séculos, hoje até a neurociência reconhece que existe uma inteligência por trás dessas percepções instantâneas. A intuição é como um radar silencioso, e quase sempre quando você ignora, se arrepende. Muitos mestres espirituais ensinam que a intuição é a voz da alma. Uma linguagem que não fala com palavras, mas com impressões, sensações, calafrios e arrepios. Às vezes é um sussurro suave, outras vezes é um grito abafado pela mente lógica. O problema é que fomos treinados a calar essa voz em nome do bom senso, do racional. Mas, ironicamente, quantas vezes o racional levou a gente a decisões frias e erradas? Ouvir a intuição exige silêncio interno, exige desacelerar, respirar, observar. Uma boa forma de treiná-la é começar pelas pequenas decisões do dia a dia. Sentiu que deve ir por outro caminho? Vá. Sentiu que deve ligar para alguém? Ligue. Com o tempo, esse músculo vai ficando mais forte e começa a te guiar por caminhos que você jamais imaginaria sozinho. Intuição é como uma lanterna no escuro. Talvez não revele o final do túnel, mas mostra o próximo passo. E o mais curioso é que quanto mais você confia nela, mais ela acerta. Porque ela vem de um lugar que está além da lógica linear. Um lugar de conexão profunda com algo maior. Talvez com a própria fonte da vida. E se é assim, talvez a verdade que procuramos não esteja escondida nas palavras, mas no silêncio entre elas. O despertar da consciência. O despertar da consciência não acontece como um raio em céu azul. Às vezes é um incômodo, um desconforto, uma pergunta que insiste em voltar. Será que a vida é só isso? De repente, coisas que antes faziam sentido já não fazem mais. Conversas superficiais cansam, lugares vazios pesam, distrações perdem o sabor. É como se algo dentro de você começasse a acordar de um sono profundo. E quando esse algo acorda, ele começa a puxar o fio do véu. As ilusões vão se desfazendo aos poucos. O apego à matéria, o medo do julgamento, a busca por validação. A pessoa começa a querer menos do mundo e mais de si mesma. Começa a buscar silêncio, significado, propósito. O externo perde força, o interno vira bússola. E esse movimento é irreversível. Uma vez que você vê, não tem como desver. Claro que nem sempre é confortável. O despertar pode ser solitário, confuso, até doloroso. Afinal, você está saindo de uma programação de anos, às vezes de vidas. É como tirar os sapatos depois de uma longa caminhada. Alivia, mas também revela feridas. Mas a boa notícia é que nesse processo você descobre algo precioso. Você não é o que te ensinaram a ser.
E o que vem depois do despertar? Ah, aí é que tudo começa. Porque o véu que cai não revela um paraíso pronto, mas um campo fértil. Um espaço onde você pode, enfim, começar a construir uma realidade nova, mais alinhada, mais verdadeira, mais sua. Mas para isso, é preciso coragem. As escolhas conscientes. Depois que o véu começa a cair, uma nova responsabilidade nasce, a de escolher conscientemente. E não dá mais para culpar o destino, o governo, o signo, o Mercúrio retrógrado. A ficha cai, o criador da realidade é você. Isso pode assustar no começo, mas também é libertador. Porque se você tem esse poder, então não está preso a um roteiro pré-determinado. Você pode reescrever, reinventar, recomeçar. Fazer escolhas conscientes é estar presente no agora. É perceber que cada pensamento, palavra e atitude deixa um rastro energético e que esse rastro desenha o amanhã. Por isso começa a fazer sentido ser mais cuidadoso com o que se pensa, com o que se sente, com o que se alimenta, não só de comida, mas de ideias, de gente, de ambientes. O mundo responde àquilo que você cultiva por dentro. Pessoas que vivem de forma desperta não são perfeitas, mas são mais atentas. Quando erram, aprendem. Quando sentem raiva, investigam. Quando têm medo, não se escondem. E, acima de tudo, assumem a autoria da própria jornada. Começam a fazer escolhas que refletem seus valores mais profundos. Se antes viviam no piloto automático, agora vivem no comando. E isso muda tudo. A realidade deixa de ser uma parede e vira um espelho moldável. Decisões são feitas com mais intenção, mais propósito, mais presença. E mesmo quando o caos aparece, porque ele sempre aparece, há uma nova postura, a de quem sabe que tudo é convite para crescer. Porque, no fundo, escolher conscientemente é dizer sim à sua própria evolução. E, a partir daí, o próximo passo é inevitável. A missão por trás do véu. Se tudo isso que chamamos de realidade é um grande teatro, com cenários mutáveis, personagens desafiadores e lições sutis, então talvez a pergunta mais importante não seja o que está acontecendo comigo, mas por que eu vim para cá? O véu que cobre a verdade pode ser uma proteção, mas também um teste, porque só quem se atreve a atravessá-lo descobre a verdadeira missão: lembrar quem é. As tradições mais antigas afirmam que a alma escolhe encarnar aqui, não para sofrer, mas para crescer, para refinar o espírito, expandir a consciência, curar o que ficou para trás. Cada dor, cada perda, cada recomeço carrega um código oculto de aprendizado. O mundo, então, deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de treinamento, um lugar onde se lapidam os que buscam mais do que aparência. Quando você começa a olhar a vida por esse ângulo, tudo muda. Os erros viram mestres, as quedas viram atalhos, os nãos viram setas apontando para onde você devia estar desde o início. A missão, muitas vezes, não está em fazer algo grandioso lá fora, mas em acender uma luz aqui dentro. E essa luz, por menor que pareça, muda tudo à sua volta. Porque quando uma pessoa desperta, ela abre caminho para outras. E talvez, só talvez, o maior segredo escondido por trás do véu seja o de que você já é tudo o que procura. Já é inteiro, já é conectado, já é eterno, só esqueceu. Mas agora que começa a lembrar, o jogo muda. E esse despertar é só o começo. Então, agora que você sabe que existe um véu, o que vai fazer com isso? Vai seguir vivendo como se nada tivesse acontecido? Ou vai começar a observar o mundo com olhos mais atentos, mais conscientes, mais livres? Porque a verdade é simples e, ao mesmo tempo, brutal. Você cria a sua realidade, queira ou não. E cada pensamento, cada escolha, cada vibração é uma pincelada nesse quadro que você chama de vida. Talvez você esteja aí do outro lado da tela sentindo que algo despertou. Uma inquietação, uma vontade de entender mais, de se libertar do velho e mergulhar em algo maior. Ótimo, esse é o sinal. Mas a pergunta que fica é: você está disposto a rasgar esse véu, mesmo sabendo que não há garantias, só transformação?
Quais crenças você carrega que talvez nem sejam suas? O que tem te impedido de ver a vida como ela realmente é? Fluida, energética, simbólica e cheia de sentido oculto. E mais importante, que versão de si mesmo você está pronta para manifestar quando finalmente assumir o controle da sua realidade? Se isso te provocou, te tocou ou te despertou, então é só o começo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente explorar os mistérios mais profundos da existência. Porque aqui a gente não se contenta com o que está na superfície. Aqui a gente atravessa o véu.